Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Moradores da cidade operária reclamam sobre a falta de ônibus na região. Perigo que vem do ar. Proibida por lei, a prática de soltar pipa com cerol e linhas chilenas causam acidentes e outros prejuízos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anuncia bandeira verde para o mês de agosto. Veja dicas de segurança e outras dicas para realizar uma viagem internacional. E a programação para celebrar os 51 anos do Coral da UFMA é o nosso destaque do quadro Sala de Entrevista. O nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 31 de julho, último dia do mês de julho. Vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. O proprietário de um carro encontrado ontem com mais de R$1 milhão no bairro do Renascença foi identificado após ter se apresentado no 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele apareceu no local após a repercussão do caso e alegou que teria emprestado o carro. Ele ainda foi encaminhado para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais e preferiu permanecer em silêncio. Até agora, ninguém apareceu para reclamar o dinheiro encontrado. Criminosos ainda não identificados assaltaram um banco no município de São João do Paraíso na noite de ontem. No momento do assalto, eles explodiram a agência bancária e ainda fizeram reféns. A explosão afetou as vidraças, os equipamentos do banco e levou prejuízos a uma loja vizinha. Uma equipe da Polícia Militar de Imperatriz foi deslocada para a região para investigar o crime. Ainda na noite de ontem, um grupo de criminosos explodiu um carro forte na BR-316 no município de Bacabal. O carro foi partido ao meio após a explosão, mas o cofre não chegou a ser destruído. Momentos antes da explosão, os bandidos dominaram os seguranças e roubaram os malotes de dinheiro. Após o assalto, os criminosos fugiram e atearam fogo em um dos veículos utilizados para praticar o assalto. A quantia roubada ainda não foi informada e o carro forte foi levado para a Delegacia Regional de Bacabal. Começa hoje o prazo para completar as informações referentes às inscrições prorrogadas do FIES. E quem tem as informações para a gente é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Oi, Ana, boa tarde a você, a todos que nos assistem pelo JTV UFMA. É isso mesmo, o FIES ele foi adiado no começo do ano para agora, para o segundo semestre, e podem participar os alunos que foram selecionados aí no FIES do ano passado, em 2023, e também no primeiro semestre deste ano, primeiro semestre de 2024. O financiamento estudantil, FIES, é um programa com muito mais regras, quando comparado aí a programas como o ProUni. O FIES, o financiamento estudantil, ele é pago junto a uma instituição financeira, como todo financiamento é realizado. O aluno ele entra junto a uma instituição financeira, algum banco, pagando aí todas as mensalidades das instituições privadas de ensino. E o aluno ele só vai começar a pagar essas mensalidades alguns meses depois de concluída a graduação, que é o tempo que o aluno consegue um emprego, e com esse emprego ele vai pagando aí as mensalidades até concluir o pagamento do financiamento. Esse programa é um programa que é realizado, que foi instituído aí pelo governo federal e, como eu falei, ele é muito mais rigoroso. Os estudantes podem realizar a inscrição aí do dia 31 de agosto, nesta quarta-feira, até o próximo dia 31 de julho, nesta quarta-feira, até o próximo dia 2 de agosto. Então são somente 3 dias aí que os estudantes têm para organizar aí toda a papelada, todas as documentações e se a inscrição for validada, em até 10 dias o estudante deve ir ao banco onde vai ser realizada a contratação do financiamento com toda a documentação exigida. Apenas quando essa aprovação for realizada pelo agente financeiro, no caso o banco, é que o candidato vai poder assinar o contrato e começar aí a estudar. É na verdade uma possibilidade, mais uma das várias possibilidades
de os estudantes brasileiros entrarem aí na faculdade, conseguirem o tão sonhado diploma, a tão sonhada graduação, conseguir um emprego e aí deslanchar na vida, conseguir uma estabilidade financeira. Então, lembrando, para os estudantes interessados em realizar a inscrição no FIES, de 31 de julho, nesta quarta-feira, até a sexta-feira, no dia 2 de agosto. Essas foram as informações de hoje, Ana. Eu volto com você. Obrigada, Robert. Poucos ônibus, lixo nas paradas e insegurança. Os moradores da cidade operária estão reclamando sobre vários problemas no transporte coletivo do bairro. Inclusive, o Ministério Público já fez uma reunião com representantes da Prefeitura de São Luís para tentar encontrar soluções para esses problemas. Uma parada de ônibus que até parece um depósito de lixo. A limpeza pública está em total abandono aqui na cidade operária, principalmente para o lado da feira. Esse problema já é antigo. Todo tempo suja, como você está vendo aqui. A parada, a gente espera ônibus, é quase 1 hora de relógio. Então está tudo de ruim, não tem nada bom para cá. A reclamação é direcionada ao poder público e também aos próprios moradores. Muito nojenta, mas é os próprios moradores. Toda vez que eu passo aqui eu falo sobre que eles querem que o prefeito seja o empregado deles para fazer a limpeza. Não dá. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Se a falta de higiene é um problema, imagina ter de esperar o transporte público neste local. Às vezes eles nem param para a gente, passo batido. E a gente fica de molho aqui na parada esperando, sendo até arriscado ser assaltado. Às vezes demora 20 minutos, entendeu? 10 minutos, 20 minutos, até meia hora. Até meia hora eu já esperei aqui. Demora demais, a gente espera um coletivo aqui, a gente aguarda. Às vezes, se a gente não se antecipar, a gente chega atrasado no serviço. Tem parada varal de roupas, tem parada que não tem cobertura alguma. Nesta lista de reclamações também está incluída a pouca oferta de ônibus para a região da cidade operária. A situação está sendo acompanhada pelo Ministério Público. A Secretaria pediu um prazo de 60 dias para realizar um estudo para ampliar a malha viária, ampliar o atendimento do serviço na região, né? Foi uma reclamação bastante contundente da comunidade, no sentido de que os ônibus demoraram bastante e quando vinham bastante lotados. Então esse estudo tenderá a diminuir, amenizar e, quiçá, resolver esse problema, né? Medidas de segurança nos coletivos também estão sendo discutidas. A SMTC, através de aplicativo, né, permitirá, adotará, implementará o botão do pânico de modo que todo e qualquer passageiro, passageira, ou mesmo motorista, acione esse botão do pânico no sentido de avisar, de dar alarme sempre que um crime for praticado no interior do coletivo. Isso vale para furto, isso vale para roubo, isso vale, por exemplo, para importunação sexual, que é algo infelizmente muito comum e que vitimiza, em especial, mulheres, né? Os moradores da cidade operária aguardam por mudanças, longe da sujeira e de ônibus sem qualidade. Pois é, então só reforçando, o que o promotor Joaquim Júnior destacou, durante a reunião do MP com representantes da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte solicitou um prazo de 60 dias para realizar um estudo técnico para determinar a necessidade de intervenção na frota da cidade operária. Então, todos nós aqui aguardamos para que esses problemas sejam resolvidos. No mês de férias, é comum ver com mais frequência a garotada soltando pipa na cidade, né? Mas é importante lembrar que o uso de cerol e linhas chilenas, além de perigosos, também são proibidos por lei. Uma brincadeira que pode custar caro. Soltar pipas é uma prática comum aqui no estado, mas o que deveria ser apenas lazer, em alguns casos, representa sérios riscos à vida. Principalmente quando quem pratica usa linhas chilenas ou linhas com cerol. Desde 2020 a gente tem uma lei sancionada que proíbe a comercialização e a fabricação de linhas de cerol, porque ela gera problemas, né? Até como pequenos cortes nos dedos de quem está usando a linha,
ou um problema mais grave, como um corte no pescoço de algum motoqueiro ou de algum transeúnte que está andando pelo local. Aqui em São Luís, o uso de linhas de cerol representa um risco não somente para quem solta pipas, mas também para os pilotos de kart aqui da cidade. Em anos anteriores, alguns atletas já sofreram acidentes com ferimentos. E os pilotos também alegam que, enquanto treinam, muitas pessoas acabam invadindo o kartódromo em busca das pipas que caem nas pistas. Também há o risco de acidentes elétricos envolvendo pipas e a fiação. Segundo a Equatorial Maranhão, de janeiro a maio deste ano, foram 249 registros de acidentes envolvendo a rede de abastecimento elétrico. A gente pede para a criança evitar tentar tirar aquela linha enroscada. Se a pipa enroscou numa rede elétrica, chama a Equatorial, então o corpo de bombeiros, mas evite de estar tentando pegar com um pau, com algum pedaço de ferro, evite tentar tirar aquela linha daquela rede elétrica. Em 2020, foi sancionada aqui no Maranhão uma lei que proíbe a venda e a fabricação de cerol, linha chilena ou qualquer outro produto com elementos cortantes usados na soltura de pipas. O sol constante e os ventos fortes, comuns no período de férias, facilitam a prática aqui no estado. É importante a brincadeira, faz parte, mas crianças e principalmente pais ou responsáveis devem ter cautela. A gente sabe que nesse período de férias, muitas crianças, é um lazer para elas estar brincando com pipa, né? Então a gente orienta, se ela for brincar de pipa, para ela brincar em locais descampados, locais abertos, como um campo de futebol. Então, e caso aconteça algum acidente, ligue 193 ou 192 para ter um atendimento especializado. Pois é, ficam as orientações do Major Pablo. Agora é importante, respeitar a lei e evitar acidentes. Olha, gente, o mês de agosto, que começa amanhã, começa com uma boa notícia para o consumidor. A ANEEL anunciou a bandeira verde para esse mês, o que significa que não vai ter custo extra na conta de energia no próximo mês. Depois da volta da bandeira amarela no mês de julho, o brasileiro vai ter uma economia na conta de luz em agosto com a bandeira verde. Isso será possível graças às condições favoráveis para a geração de energia no país. Mas claro, quem quer pagar barato mesmo deve se atentar às dicas para não desperdiçar energia. Utilizar ao máximo a luz natural do ambiente para evitar as lâmpadas acesas de forma desnecessária, evitar equipamentos ligados sem a utilização aquele que é chamado de stand-by. Lembrando que o consumo consciente é que faz a diferença no final do mês. E não só falando de forma financeira, mas também é uma forma de cuidado com o meio ambiente e garantir um futuro melhor para as nossas próximas gerações. E para as famílias de baixa renda, fica a opção ainda de fazer parte do programa Tarifa Social de Energia do governo federal, que oferece descontos de até 65% na conta de luz. Mais informações no site da Equatorial Maranhão. Quarta-feira é dia dos nossos especialistas no quadro Quem Entende do Assunto. Hoje temos dicas para quem vai fazer uma viagem internacional. Nosso especialista convidado é o José Panda. Em caso de uma viagem internacional, o que é importante fazer para não ficar sem internet e sem contato com os familiares? Numa viagem internacional, para você se manter conectado durante sua viagem, existem várias formas. Uma delas é você já ter contratar nas operadoras locais aqui do Brasil já um pacote internacional. Várias delas já oferecem esse tipo de pacote. Uma segunda opção, você ainda no Brasil, você compra um chip internacional. Você faz o pagamento e recebe um QR Code, onde você, dependendo do seu aparelho de celular, no seu smartphone, você faz a leitura e ele já instala aquele chip digital no seu celular. E assim que você chega no seu destino, ele já vai estar funcionando. E uma terceira opção é quando chegar nesse destino, você vai numa operadora local e compra um chip de turista, que geralmente já oferece aí para os turistas. Compra, instala e aí você vai ter o acesso à sua internet. O que fazer para evitar furto ou perda de mala durante as viagens aéreas? Bom,
para evitar o furto, é realmente você estar ali colado com sua bagagem, não deixar ser distraído, não virar as costas para sua bagagem. Então, esteja conectado, ligado à sua bagagem. Para o extravio da bagagem, vai ser aquele momento ali que você já despachou sua mala. Uma das opções que eu vi recentemente foi através da AirTag, que é um dispositivo que você vai colocar na mala e que ele se conecta ali, de certo modo, com o seu celular, e você consegue acompanhar pelo mapa aonde está a sua mala. E em caso de extravio da sua bagagem, caso você não tenha esse equipamento, você deve abrir lá um registro de ocorrência na sua mala antes de sair do aeroporto. Você deve registrar dessa queixa na companhia aérea para que eles possam averiguar o que aconteceu, para recuperar a sua mala ou fazer o pagamento dela em caso de realmente a perda total da bagagem. Se eu perder meus documentos durante uma viagem, o que devo fazer? Durante uma viagem internacional, caso você perca os seus documentos ali, principalmente o passaporte, a primeira orientação é você ir numa delegacia para registrar essa ocorrência, e aí você vai ter que procurar também onde que está a embaixada e o consulado brasileiro mais próximo ali da região que você está. Lá você vai conseguir tirar um passaporte de emergência, uma autorização, para que você possa então regressar para o Brasil. Como evitar golpes em viagens internacionais? A primeira dica que eu posso dar, dá uma pesquisada, golpes comuns no país tal que você vai visitar. Existem muitos golpes comuns, como adulteração de taxímetro. Tente pegar alguma corrida de aplicativo, ver se tem uma corrida de aplicativo se tem aplicativo de corrida nesse país que você vai visitar. Enfim, são muitas situações de golpe, né? Por exemplo, na Europa é muito comum um golpe que eles querem te dar um presente, e aí no final eles querem te pedir 10, 20 euros para comprar um leite para a criança, e aí você se sente naquela obrigação, e vai muita gente ali para cima de você se sente pressionado. Então, pesquisa sobre golpes comuns no país tal, veja vídeos no YouTube também de muitos golpes, como que eles acontecem, e aí tente evitar sempre tá dando bobeira ali naqueles momentos. Desconfie, fique desconfiado de qualquer coisa ali que possa estar acontecendo ao seu redor. Então ficam as dicas. Obrigada ao José Panda pela participação. No próximo bloco, o Coral da UFMA completa 51 anos com programação especial. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Emoção e história marcam a trajetória do Coral da UFMA, que neste ano se prepara para uma grande programação para celebrar 51 anos de história. Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Sala de Entrevista. São 51 anos cantando e encantando a todos por onde passa. O Coral da UFMA é resultado de um projeto de extensão e tem caráter formativo na cena musical maranhense. Para celebrar essa data tão importante, acontece nesta quinta e sexta-feira recitais que presenteiam o público com muita arte e emoção. E para falar dessa trajetória, eu recebo no Sala de Entrevista de hoje a professora Zefinha Bentivi, pró-reitora de Extensão e Cultura da UFMA, e a doutoranda em Música e Maestrina Angélica Vieira da Silva Marques. Boa tarde, meninas. Boa tarde. É um prazer recebê-las aqui no Sala de Entrevista. Boa tarde. Nós é que temos esse prazer de estar aqui na nossa TV. Eu queria começar com a senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância desse coral a partir desse olhar formativo e entendendo que ele é parte de um projeto de extensão. Na verdade, ele é integralmente parte da Diretoria de Extensão e Cultura. Ele é mais do que um projeto, porque ele é perene. 51 anos, ele faz parte da Diretoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E estamos, assim, cada vez mais conscientes de que fazer arte, fazer cultura é
tão importante quanto fazer ciência, quanto fazer ensino, enfim, é um conjunto, é um tripé inseparável e nós da universidade temos caprichado nesse capítulo. É verdade, tem caprichado mesmo. A PROEC, gente, ela é um importante instrumento dentro da cultura maranhense e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso agora, de como esse coral, de como a gente pode entender esse coral dentro da cultura, fazendo parte da cultura maranhense e contribuindo para ela. Olha, se a gente olhar para o cenário musical maranhense e brasileiro, nós vamos ver o quanto que esse coral se multiplicou em talentos. É uma escola de fazer música, de fazer canto coral, é uma escola de maestrinas e maestros, porque saíram tantos desta escola e que hoje contribuem com a cena musical maranhense e brasileira. Então, é o nosso papel mesmo, desta multiplicação. É isso. Agora eu falo um pouquinho com a Angélica, gente. Eu queria saber, Angélica, porque são 51 anos, e eu queria saber quem são essas pessoas que compõem esse coral e como vocês fazem esse processo formativo e de composição desse grupo tão importante. Bem, essa trajetória começa no momento em que precisava ter um coral. E nesse momento nós nem tínhamos a escola consolidada de música, a própria universidade não tinha licenciatura e o coral vem formando, então, desde então, muitas pessoas que entraram nesse coral. E hoje, o coral é aberto à comunidade em geral, à comunidade acadêmica. Hoje nós temos alguns licenciandos e licenciados que compõem esse grupo do coral, mas nós temos pessoas da comunidade. E essas pessoas, a faixa etária é aberta. Então, nós temos de jovens a pessoas assim com mais de 70 anos compondo esse grupo do coral. Mais uma vez, a PROEC fazendo o seu papel Exato. de extensão também, né? Contribuindo com a cultura e com a extensão, trazendo a sociedade para dentro da universidade. Eu falei um pouquinho da emoção e eu queria que você me falasse agora se essa emoção também existe no palco, porque a gente fala muito da emoção do público. Como é que é para vocês dentro do palco? Eu acho que ninguém sobe no palco sem pensar na emoção também. A gente tem a preocupação técnica, que os cantores cantem, né, de acordo com aquilo que a gente organiza, mas eles não estão lá porque só por causa da técnica. Eles amam estar lá. E assim, nós temos pessoas que vivenciaram experiências importantes, socioemocionais, pessoas que não conseguiam se comunicar muito com as pessoas. Então, a partir do coral, elas conseguem ter essa experiência. Algumas pessoas entraram no coral com uma motivação terapêutica e hoje estão vamos dizer assim, numa motivação de aprender, né? Então, e principalmente quando a gente vê a reação do público, ela é sinergista, que a gente pode falar, né? Ela troca, então assim, é muito legal, é muito importante. E o fato de cantar junto com outras pessoas estimula aqueles que são mais assim tímidos, eles olham para o rosto daquele colega que está ali, às vezes aquele colega está sorrindo, então aquilo reverbera, assim, é muito legal. Antes da última pergunta, Angélica, eu queria que você me falasse um pouquinho de quais músicas compõem aí esse recital que vai acontecer na quinta e na sexta-feira. Fala pra gente um pouquinho. O nosso repertório sempre vai do mais tradicionalmente conhecido como música de coral, música a capela, a música popular, a música regional e a música nordestina. Então a gente vai cantar coisas mais assim do período barroco, do período clássico e vamos cantar boi, né? E os nossos convidados também, porque serão 2 noites. Então na primeira noite nós teremos cantores populares e líricos que são compostos tanto pelo grupo nosso quanto pelo coral UFMA Canta, que é o coral do Campus São Bernardo, que agora o curso de música tem um grupo coral lá. Então nós estaremos agora juntando os 2 corais da universidade. É isso. Para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, você já começou falando do que foi preparado para essas 2 noites, eu queria que a professora Zefinha também destacasse como é que a PROEC tem trabalhado junto com o coral para fazer essa noite de recital, essas noites de recitais. Primeiro são encontros maravilhosos, né? Nossa maestrina aqui à frente, a diretora de Assuntos Culturais, a professora Roseles também, com todo o apoio do nosso reitor, professor Fernando Carvalho, que é um entusiasta com relação à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a gente apresenta e ele topa.
Então a gente tem preparado sempre momentos de muita emoção. A Angélica falava aqui como é importante o canto coral. E eu me lembrava da lição de cidadania. Eu fui coralista quando eu era uma jovem universitária, há pouco tempo, claro. E assim, como a gente aprende, como a gente se sensibiliza até para além da música, né? Então, esses 2 dias são dias de encontro, são dias de muita beleza, de muita sensibilidade artística, mas, sobretudo, são dias em que pessoas se tornam mais, digamos assim, mais sensíveis, porque a música, ela sensibiliza a gente de uma forma muito diferente. Angélica, deixa o convite para a gente, por favor. Aproveito e convido todos vocês para esta quinta e sexta-feira no Cine Aldo Leite, no nosso Palacete Gentil Braga, onde estamos sediados ali com a nossa diretoria de assuntos culturais, na pessoa da professora Rosélis, que é a nossa diretora, com todo o apoio da nossa pró-reitora, professora Zefinha Bentivi, da nossa instituição, na pessoa do professor Fernando Carvalho. Estejamos todos lá festejando os 51 anos do coral da nossa Universidade Federal do Maranhão. E vale ressaltar que a entrada é gratuita. Entrada gratuita. Parabéns, meninas, parabéns, professora, pelo trabalho que vocês vêm fazendo na PROEC, a senhora, a professora Rosélis, de incentivar e de encorajar a cultura e a extensão. Parabéns. E parabéns obrigada. Também pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí dentro do coral. São 51 anos, então é muita história, é muita música para contar e cantar. Parabéns. Muito obrigada. Então, gente, é isso. Eu conversei com a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFMA, a professora Zefinha Bentivi, e com a maestrina Angélica Marques. Essas são as informações desse coral que acontece, desses recitais que acontecem quinta e sexta-feira. Ana, eu volto com você. Então fica o convite. Obrigada, Luísa. Obrigada também à pró-reitora Zefinha Bentivi e à maestrina Angélica Vieira. Parabéns ao coral da UFMA. E uma última informação antes de encerrar o jornal: as inscrições para o Prêmio Jovens Talentos da Literatura Maranhense terminam amanhã, 1º de agosto. A iniciativa é do escritor e professor da UFMA, Imperatriz Marcos Fábio Belo, em parceria com a Academia Imperatrizense de Letras e o site da região tocantina. O prêmio é voltado para a descoberta de novos escritores, então podem se inscrever jovens de 15 a 25 anos, a inscrição é gratuita, termina amanhã. As inscrições podem ser feitas aí pelo site que aparece na sua tela. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas entrevistas e reportagens no YouTube e Instagram da TV UFMA. Uma ótima quarta-feira para você.